TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Araxá já registra 38 casos de dengue este ano. Em alerta para poder prevenir para o ano que vem não termos uma nova epidemia. Minas Gerais é recordista de mortes em rodovias. Um dos grandes problemas apontados é a falta da duplicação das pistas. Vacinação contra a gripe em grupos prioritários será encerrada na sexta-feira. Para alcançar a meta de vacinar 90% do público prioritário. E a viola pode virar patrimônio cultural do Estado. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal Sintonia. Boa noite. O número de casos de dengue no primeiro semestre do ano é o maior desde a epidemia da doença na cidade, registrada em 2015. E o setor de controle de zoonoses precisa principalmente da ajuda da população. Mesmo com um período de estiagem e com temperaturas mais baixas, a proliferação do mosquito transmissor da doença chamou a atenção dos agentes de saúde. Segundo a chefe da Vigilância Ambiental, os índices mostram um cenário preocupante, por ultrapassar registros de 2017. Nós tivemos aí realmente assim, uma mudança no cenário, né, de época mesmo da presença dos casos de dengue. E nós estamos assim em alerta para poder prevenir para o ano que vem não termos uma nova epidemia. Então, os casos de dengue desse ano, eles começaram mais tarde. Nós tivemos aí no final de março, o início de alguns casos, inclusive janeiro e fevereiro, nós não tivemos nenhum caso positivo de dengue. Quando foi final de março, começou a aparecer alguns, e abril e maio teve uma intensificação maior desse número. E isso é uma época em que você tem uma queda de temperatura, né? Nós estamos numa época de frio e você não tem chuva. E normalmente o Aedes aegypti não reproduz em temperaturas mais baixas, ou ele baixa a sua reprodução, né? Ela é mínima. E nós não temos chuva para poder estar tendo locais para ele colocar seus ovos e eles eclodirem. Só que a realidade está batendo diferente com o que a gente teve até agora. Dessa vez, o índice mostrou que a proliferação do mosquito pode se antecipar. Casos que antes não aconteciam nesse período, agora passam a ser registrados pela Vigilância Sanitária. 38 casos foram confirmados e o trabalho de prevenção foi intensificado. As visitas residenciais são de extrema importância, mas de acordo com Flávia, a resistência de alguns moradores pode agravar o problema. A Secretaria de Saúde está fazendo a sua parte no combate. Todo caso de dengue que chega o mais rápido possível. Nós fazemos a borrifação do local, a procura de toda a vizinhança, se tem foco ali, se tem outras pessoas com suspeita que possam estar também se contaminando. Faz o motofog em toda a região, no raio, em torno daquele caso. E o trabalho constante de 2 em 2 meses nas casas das pessoas. E algumas recomendações são indispensáveis para evitar a proliferação do Aedes aegypti. O Lira, ele é muito demonstrativo para nós dessas situações, porque a gente tem todos os endereços que a gente percorre, né, no dia a dia ali, fazendo esse Lira, onde foi encontrado esse foco, né, e que tipo de mosquito que era, se era Aedes aegypti, se era Culex, o que era. Então, dali você tira que a maioria dos casos, né, a maioria não, mais de 80% dentro do domicílio, a gente achou no quintal da casa da pessoa, e esses focos estão em locais onde a gente não deveria achar. Então, as pessoas não estão desprezando a água do vaso de planta, né? As pessoas não estão se desfazendo de materiais recicláveis no fundo da casa. Crianças e gestantes que ainda não receberam a dose da vacina contra a gripe têm até sexta-feira para procurar as unidades de saúde. Elas fazem parte dos grupos prioritários onde a meta de imunização ainda não foi atingida.
Iniciada em 23 de abril, o prazo foi prorrogado para alcançar a meta de vacinar 90% do público prioritário, o que representa cerca de 5 milhões de pessoas em Minas Gerais, 24 mil em Araxá. A decisão deve-se aos impactos da paralisação dos caminhoneiros. Com a falta de combustível, muitas equipes não puderam deslocar para realizar a vacinação em pessoas acamadas e da zona rural. Além disso, a população ficou impossibilitada de ir até as unidades básicas de saúde. Conforme dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização, até 7 de junho, a cobertura vacinal no estado era de 80,5%, número que não é considerado positivo. Dentre os públicos prioritários, crianças e gestantes são os que apresentam baixas. Devem se vacinar contra a gripe pessoas a partir de 60 anos, meninos e meninas de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, professores da rede pública e privada de ensino, pessoas privadas de liberdade, incluindo jovens em medidas socioeducativas, os funcionários do sistema prisional e aqueles com doenças crônicas não transmissíveis. São 3 os principais vírus em circulação no país: o influenza A, H1N1, o influenza H3N2 e uma variante do influenza B. Até o momento, Minas Gerais registrou 81 casos de influenza e 11 óbitos. É importante reforçar que a vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde é trivalente e protege contra esses 3 tipos. A dose é segura e reduz complicações que podem provocar casos graves da doença, internações e mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, após a aplicação podem ocorrer, de forma rara, dor, vermelhidão e endurecimento no local da injeção. As manifestações são consideradas benignas e os efeitos costumam passar em 48 horas. Até o final do dia 12 de junho, em Araxá, 78% do público previsto já está imunizado. A partir de segunda-feira, 18 de junho, será ampliada a lista daqueles que podem receber a vacina: crianças de 5 anos completos até 9 anos e adultos de 50 a 59 anos. Veja como fica o tempo amanhã. A quinta-feira será de céu claro, a temperatura máxima chega aos 27 graus e a mínima 16 graus. No próximo bloco, os setores do comércio que mais tiveram alta nas vendas e os preparativos para a festa de São Geraldo. Vamos já! Termina na sexta-feira o prazo para os produtores rurais protegerem o gado contra a febre aftosa. A data foi adiada também em consequência da greve dos caminhoneiros. A nova data foi divulgada pelo IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, que é quem acompanha a vacinação. O país é o 3º maior exportador de carne bovina e Minas Gerais tem o maior rebanho brasileiro, com cerca de 23,6 milhões de cabeças de gado. A imunização é obrigatória e o único meio de prevenir contra a doença. Em função da greve dos caminhoneiros, a produção e distribuição de vacina ficou prejudicada. Em função disso, o Ministério da Agricultura, o MAPA, resolveu prorrogar a campanha de vacinação da etapa de maio até dia 15 de junho, em todo o Brasil. É causada por um vírus altamente contagioso e pode trazer grandes prejuízos econômicos, principalmente em países como o Brasil, que possuem uma exportação bastante expressiva. É transmitida pela saliva, nas aftas, no leite, no sêmen, na urina e nas fezes dos animais doentes. E também pela água, ar, objetos e ambientes contaminados. O vírus ainda pode permanecer nas roupas e sapatos das pessoas que tiveram qualquer contato com os animais doentes. A febre aftosa não é considerada uma zoonose,
ou seja, não oferece risco de contaminar o homem, nem pelo alimento, nem pelo contato com o animal. Para garantir a eficácia da imunização, são importantes alguns cuidados em todo o processo, desde o local de aquisição das doses, que deve ser em estabelecimento credenciado para revenda e conservado em temperatura entre 2 e 8 graus centígrados, do momento da compra até a vacinação. 80% dos 650 produtores de bovinos de Araxá comprovaram a aplicação da vacina nos rebanhos até o dia 11 de junho. O prazo estendido para a imunização do rebanho com animais de qualquer idade tem o objetivo de evitar o comprometimento dos resultados na etapa de vacinação de maio, a primeira de 2. A declaração também é obrigatória e o produtor que não fizer até o dia 25 de junho poderá receber multa, equivalente a R$ 16,25 por cabeça. O Estado mineiro possui 389 mil produtores rurais, sendo que 206 mil destes são pequenos produtores, com rebanhos de até 25 animais. Quem deve comprovar aqui na seccional do INMA? Aqueles produtores que tiverem menos de 150 animais podem vir diretamente no escritório do INMA. E aqueles com mais de 150 animais poderão cadastrar no site do INMA e, caso não consiga, poderão também comparecer ao escritório do INMA e fazer sua declaração presencial. Começa daqui a pouco a festa da paróquia de São Geraldo. Este ano os fiéis vão receber a imagem do Divino Pai Eterno, que percorre várias cidades do país. Comidas e brincadeiras típicas estão garantidas na programação. A tradicional festa junina é comemorada pela comunidade católica com a simbologia dos santos, onde nós reverenciamos a memória dos santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Abrindo o evento pela primeira vez, a igreja recebe a imagem santa do Divino Pai Eterno. Quando eu estava pároco em Sacramento, lá tem a tradição de anualmente a imagem visitar a cidade, isso já há mais de 2 décadas. E quando eu estava lá, então fiz amizade com os padres de Trindade, os acolhia na minha casa e o ano passado eles me ligaram dizendo que viriam com a imagem e iriam passar aqui. São esperadas cerca de 5 mil pessoas durante os 5 dias do evento. A procissão irá percorrer o bairro São Geraldo, terminando aqui na paróquia. As ruas serão interditadas e, por isso, a festa continua no estacionamento do local. Shows estão confirmados para a quermesse e toda a população pode participar. A festa junina é sempre uma festa que encanta todos, com as suas danças, com as suas comidas típicas, com o seu jeito de se caracterizar, bandeirinhas, fogueira, máscara, etc. E a quermesse sempre precedida da celebração eucarística. O IBGE divulgou o resultado da pesquisa do volume de vendas no comércio. 7 dos 8 segmentos do comércio varejista tiveram crescimento no volume de março para abril, com destaque para equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com 4,8%, e combustíveis e lubrificantes, 3,4%. O único setor que não apresentou alta entre esses 2 meses foi outros artigos de uso pessoal e doméstico, que manteve estável. O varejo ampliado, que inclui também as atividades de materiais de construção e comércio de veículos e peças automotivas, cresceu 1,3% em abril em relação a março. Os materiais de construção apresentaram aumento de 1,7% no volume de vendas, enquanto os veículos tiveram alta de 1,9%, com taxas de crescimento de 8,6%. Na comparação com abril de 2017, 1,1% no trimestre, 7,4% no acumulado do ano e 7% nos últimos 12 meses.
Outra ampliação registrada foi de vendas no Dia dos Namorados, 1,63%. A primeira alta em 5 anos, apontam dados do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL. Desde 2014, o movimento do comércio para a data apresentava queda nas vendas, mas o resultado de 2018 mostra uma leve recuperação. Essa é a terceira data comemorativa do ano em que as vendas a prazo apresentam aumento. Na Páscoa, a variação positiva havia sido de 3,24% e no Dia das Mães, de 2,86%. Desde 2011, o ritmo do setor para o período vinha desacelerando, ano após ano. O resultado deste ano reflete o fim da recessão e a melhora gradual da atividade, apesar de tímido. O crédito ainda restrito segue limitando o poder de compra dos brasileiros, assim como o desempenho elevado. A pesquisa apontou os presentes mais procurados: roupas, 41%, perfumes ou cosméticos, 34%, calçados, 22% e jantares, 18%. O gasto médio com presentes foi de quase R$ 167. O cálculo de vendas a prazo é baseado no volume de consultas realizadas ao banco de dados do SPC Brasil na semana anterior a 12 de outubro. Na semana anterior a 12 de junho. Confira as vagas no mercado de trabalho oferecidas pelo Cine. Vendedor do comércio, 2 vagas. Jardineiro, 1 vaga. Estoquista de supermercado, 1 vaga. Cuidador de idosos, 1 vaga. E caseiro, também 1 vaga. A seguir, por que Minas Gerais lidera a lista de acidentes nas estradas e a mobilização para transformar a viola em patrimônio. O Jornal Sintonia volta daqui a pouco. Estudo da Confederação Nacional dos Transportes mostra que nos últimos 10 anos, 12.397 pessoas morreram nas rodovias mineiras. O estado tem o maior número de rodovias federais e maior índice de acidentes fatais. Um dos grandes problemas apontados é a falta da duplicação das pistas, uma região montanhosa com trechos perigosos, com intenso tráfego de veículos. Segundo um ranking divulgado este mês, Minas Gerais somou entre 2007 e 2017 mais de 12 mil mortes, o que representa 14,9% do total de óbitos do país. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as características são propensas aos acidentes graves. Assim, são vários fatores, né, que traz esse péssimo troféu para Minas Gerais. Mas nós temos a maior malha viária do país. Então, assim, nós já temos assim, um fluxo de veículos muito grande. Com certeza o relevo de Minas Gerais, que é conhecido de muitos morros, muitas serras, muitos montes, isso traz um traçado para as vias de muitas curvas, pistas sinuosas, muitas delas não são duplicadas, são pistas simples. Isso tudo favorece, né, a gente ser aí campeão nesse quesito. Outro fator é a imprudência de motoristas. O Wilton é caminhoneiro há mais de 30 anos e diz que nas estradas é possível ver a negligência dos condutores. Principalmente ultrapassagem. A pressa é a causadora de todos os acidentes que tem nas estradas, é a pressa. Para a redução dos acidentes, a polícia tem realizado ações preventivas e de conscientização. Também, conjuntamente com isso, fazemos a fiscalização. Temos aí fiscalização nas UOPs, que as nossas unidades operacionais, fiscalização no trecho, no decorrer do trecho, usamos radares para coibir aí o excesso de velocidade, pontos de ultrapassagens proibidas, que fazemos também ali a notificação, a fiscalização intensa, na tentativa aí de diminuir aí o número e deixar aí esse primeira colocação triste. O consumo de bebidas alcoólicas é considerado um grande problema a ser solucionado. E a gente vê que a rodovia vê muito acidente aí e com certeza, igual
O teste do bafômetro é muito importante para conscientização e inibir quem bebe em direção, né? Acho que beber e dirigir, acho que não vai dar certo não, né? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, apresentou um dossiê para reconhecimento da viola como patrimônio cultural do Estado. Ela tem 10 cordas e é da família do violino. Possui um som adocicado, mais encorpado. Assemelha a mineirice do interior, principalmente para quem ouve canções tradicionais. A viola é comparada à voz humana, por falar por si, no dedilhar de um músico. Em Araxá, o professor Vinícius Teodoro leciona disciplina a adolescentes que querem dar continuidade às raízes mineiras. Acho que o timbre da viola é completamente diferente da maioria dos outros instrumentos. O som de cordas duplas, quando a gente tem esse som introduzido em qualquer música, a gente tem uma sonoridade muito diferente, muito bonita. Além disso, a viola, pelo fato de ter várias afinações diferentes, ela traz essa gama e variedade muito diferente de sons. Então acho que essa é a diferença muito grande da viola com relação, por exemplo, ao violão, que tem um som bonito também, lógico, mas a viola tem uma sonoridade completamente diferente, né? Para que ela seja inserida no conjunto dos bens culturais reconhecidos como patrimônio de natureza e material do Estado, um dossiê foi apresentado pelo IEFA, e para celebrar a conclusão dos estudos sobre o instrumento e a importância dele para os mineiros, o Instituto realiza uma série de eventos disseminando a proposta. Como parte da instrução do processo de registro dos saberes, linguagens e expressões musicais, o IEFA realizou entre março de 2017 e janeiro de 2018 um mapeamento da viola em Minas Gerais. Por meio de um dispositivo em uma plataforma online, foram captadas informações de mais de 1.300 cadastros. No oratório Nossa Senhora Auxiliadora, as aulas gratuitas têm duração de 60 minutos, onde o professor ensina além do básico e que encanta mais jovens a cada ano. Sempre tive vontade de aprender. A minha irmã fazia aula, parou, aí mudou para fora. Eu comecei a pegar a viola dela, aprender. A minha mãe começou a trabalhar aqui. Ela conseguiu a vaga. Aí tem mais ou menos em torno de 1 mês e meio comecei a aprender. Juntou o útil ao agradável. Junto com ele. Com o incentivo dos pais, Matheus começou esse ano a integrar o grupo de futuros violeiros. Ainda há vagas para meninos e meninas a partir de 10 anos, onde os interessados para aulas, às segundas e quartas-feiras, podem vir até a instituição preencher a ficha de inscrição. Sempre gostei de instrumento de corda. Em setembro do ano passado, um projeto uniu centenas de instrumentistas das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. No 1000 violas, eles dedilharam para entrar para o livro dos recordes, com o número maior de músicos em um único local. No ano de 2015, nós levamos daqui um ônibus lotado e foram mais alguém em carro próprio. Foram mais ou menos uma cerca de 55 a 60 violeiros só de Araxá. Eu quero ver se eu consigo repetir essa façanha de novo, tá? Sou boiadeiro, minha gente, o que há? Deixa o meu gado passar, vou cumprir. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias no JS Meio-Dia desta quinta-feira. Assista agora, antes e depois da lei. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia.